Eu quero trabalhar com os irmãos essa noite o tema sugerido por nosso apóstolo Valnice, neste ano de 2024, que está entrando. Abram-se os portais do céu. Você sabe, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em uma língua especial, especificamente o Antigo Testamento. O Novo Testamento em grego, o Antigo em hebraico. A Bíblia veio até nós através de um povo especial, povo de Israel. O contexto no qual a Bíblia foi escrita é um contexto cultural de um povo chamado povo judeu. E essa língua, a língua hebraica, ela é uma língua chamada pictográfica. Ela tanto é número quanto é letra, e os números e as letras têm figuras representativas. Na hermenêutica judaica, na interpretação bíblica judaica, nós vamos encontrar 4 níveis de interpretação bíblica. E isso chega para nós, a teologia cristã também, dentro da hermenêutica teologia cristã, que são os níveis, que são o Peshat, que é o nível literal, o Daresh, que é um nível homilético de pregação, nós temos o nível Ramés também, o nível exegético, e nós temos o nível Sod. Nível Sod quer dizer o oculto, o misterioso. Ou seja, algumas coisas que estão ali por trás que você não consegue ver, se você não entrar profundamente e não tiver sensibilidade espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. Na verdade, não existe dentro do conceito de Cristo como um bom judeu, alfa e ômega. Aleph e Taf são a primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Isso quer dizer que Jesus é o eterno, o que nunca teve princípio e nem, nunca terá fim. E quando você vai pegar as palavras Aleph e Taf, as duas palavras, uma quer dizer força e a outra quer dizer madeiro ou cruz. Quando você encontra Aleph e Taf em Cristo, você quer dizer a força que nos leva para a cruz. Hoje eu quero falar sobre o tema abrindo-se os portais do céu, porque nós estamos entrando no calendário judaico no ano 5.884. A letra, o número 4, que é a letra Dalet, no hebraico, quer dizer porta. E a Bíblia fala muito de porta. Então eu não vou entrar nesse detalhe, mas nós vamos abrir a Bíblia agora. Quem trouxe Bíblia, se você puder projetar, meu filho, já está aí, né? Coloca o texto todo que eu vou ler todo. Apocalipse, capítulo 4, versos 1 a 11. O tema é no versículo 1. Eu sei que eu não vou poder falar expositivamente os 11 versículos, mas vou tentar aqui, e se eu não conseguir pregar tudo, nós continuamos em próximos cultos. Mas vamos lá, Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Porque nós queremos declarar que nesse ano os portais do céu estarão abertos sobre as nossas vidas. Depois destas coisas olhei, e eis estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro.
Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 querubins, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro querubim era semelhante a um leão, o segundo querubim semelhante a um novilho, o terceiro querubim tinha rosto de homem, o quarto querubim era semelhante a uma águia voando. Os 4 querubins tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os querubins davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nós vamos trabalhar com vocês essa noite esse tema: abram-se os portais do céu. Quem viu os portais, ou a porta celestial aberta nessa visão, foi o grande apóstolo João, o único dos 12 que morre de morte natural. Aos 100 anos, envergado pelo tempo, com as marcas do sofrimento, por causa do Evangelho, ele está exilado na ilha de Patmos. E ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor aí não é domingo, no dia escatológico, no dia em que ele vê o futuro da humanidade. E é aí que João entra pelas portas. E nós vamos aprender, no primeiro tópico aqui, que nós precisamos aprender a entrar pelas portas da adoração. Então vamos olhar, entrando pelas portas da adoração. João vai entrar pelas portas e a cena que ele vai se deparar com ela é a cena da adoração na sala do trono. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, para a gente ganhar tempo, ponto número 1, é que a porta está aberta. Veja comigo, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. Por favor, balance 3 pessoas e diga assim: a porta está aberta. Bata, cutuque ela assim com o dedão assim, indicador, e diga: olhe para cima. Diga, olhe para cima. Você não está vendo a porta aberta, não. Ei, olha para cá. Você que disse: pastor, 2023, todas as portas estavam fechadas para mim, e parece que ainda está, pastor. É a porta de emprego, é a minha mulher que não me entende, é meu filho que está dando dor de cabeça, é a doença que chegou, parece que todas as portas estão abertas. Você está enganado, meu querido, porque você está olhando para portas periféricas aqui da terra. Olha, quando todas as portas aqui de baixo se fecharem para você, eu convido você a fazer como João, levantar os olhos um pouquinho e olhar para cima, porque a porta de lá está e continuará aberta. O problema é que a porta está escancarada. Mas muita gente, porque é bom estar na porta para entrar. Teve um cara que ficou na porta e foi atropelado e não viu o avivamento, que ele não entrou. Mas teve uma irmã, por isso que eu disse o diácono: vocês diáconos ficam do lado de dentro, mesmo na porta, porque como Deus fez muita coisa esse ano de 2023, teve um culto aqui, a gente começou a batizar as crianças e
Aldalé estava na porta. O poder saiu daqui, pá, pegou a Aldalé foi batizado no Espírito Santo na porta. Mas porque ela estava da porta para dentro. Se tivesse da porta para fora, não teria nem acontecido. Então eu quero que você saiba, nós estamos entrando em 2024, e se as portas de 2023 estavam fechadas para você, em qualquer nível, hoje você vai entender que você vai olhar para cima, porque a porta está escancarada. Agora, essa porta nem sempre esteve aberta. Um dia Deus abriu ela no Éden. A palavra Éden é a junção de 3 letras hebraicas: Ain, Dalet e Nun. Ain, olho; Dalet, porta; Nun, vida. Quando você junta Ain, Dalet e Nun, olho, porta e vida, olhando para a porta da vida. Por quê, pastor? Havia um portal no Éden, irmão. O Éden não era um lugar somente físico, geográfico, era um ambiente de adoração espiritual. Havia uma conexão entre céus e terra. O Éden estava ligado ao céu. É por isso que ninguém encontra o Éden mais, né? Estava lá na Mesopotâmia, fala do rio Eufrates, o pessoal vai lá e não encontra. Porque era um portal que Deus abriu. E todo dia, 18 horas, o coração de Adão começava a bater mais forte. E ele começava a ouvir um barulho diferente. E quando ele levantava os olhos, ele via o portal. O portal. Aí ele olhava. Ai, dá-te porta. Não vida. O portal se abria. E o dono da vida, o autor da vida, a vida, o Cristo que é vivo, a ressurreição, a vida, vinha e comungava com Adão. O Éden era um lugar de adoração exclusiva, de intimidade, de encontro, de confidências. Mas um dia, irmãos, Adão resolveu fechar essa porta. Pecou. E Deus botou ele para fora do Éden. E quando ele está saindo, Eva disse: Adão, dá uma olhada para trás, vê se a porta está aberta. E quando ele olhou para trás assim, um rabo de olho, ele viu o portal fechado. Ele ainda conseguiu visualizar de longe a árvore da vida. Mas ele disse: não dá, Eva, não dá para voltar não. Tem um querubim com espada desse lado, um querubim com espada desse outro lado, e por trás do querubim na árvore, uma espada de fogo, rodeando. O pecado fechou a porta do céu, a porta do Éden. Mas eu tenho uma novidade para você. 6.000 anos atrás, quem sabe, o meu e o seu pecado em Adão fecharam a porta. A comunhão acabou, a intimidade acabou, a voz de Deus não era mais ouvida, a maldição entrou, o fracasso entrou, a derrota entrou, o pecado chegou, o homem estava divorciado de Deus. E toda vez que ele olhava, a porta estava aberta, irmãos. A porta estava fechada, aliás. A porta estava fechada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Faz 2.000 anos que um homem com 400 cortes no corpo, uma coroa de espinho na cabeça, 2 vezes o tamanho, 400 cortes no corpo, ferido, o rosto deformado, olhávamos para ele, beleza nenhuma, víamos para que o desejássemos, e alguém pensava: o que é que ele está fazendo aí? Por que ele está ali? Mas naquele dia, ele abriu os braços na cruz, olhou para cima, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, do que me desamparasse. Depois de falar 6 palavras na cruz, ele bradou não como um moribundo, mas como aquele que tem poder sobre a morte. Ele gritou: Tetelestai, está consumado. E 4 coisas aconteceram. A Bíblia diz que a terra não aguentou. Quando o sangue bateu e ele está consumado, a terra começou a se balançar. O mundo tremeu naquele dia. A Bíblia diz que as pedras, por mais fortes e duras que eram, as pedras se racharam. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram e os mortos disseram: sair para fora, porque o que está morrendo para dar vida. Tudo isso era espetacular, mas a coisa mais extraordinária é que a Bíblia diz que o véu do templo
O véu que separava o lugar santo do Santíssimo. O Santíssimo é um tipo do Éden. O Éden era o Santíssimo, onde Deus se encontrava com Adão. O Santíssimo era o lugar da arca, da intimidade, da confidência de Moisés com Deus. Estava fechado. Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando ele diz tetelestai, a Bíblia diz que o véu tinha 20 centímetros de espessura. Flávio Josefo diz que um pá de boi não rasgava aquele véu, pesado, alto, de alto a baixo, não foi de baixo. A Bíblia diz que quando ele disse isso, Deus desceu do trono e pegou o véu de alto a baixo, e o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, a porta do Éden celestial se abriu de novo. A porta está aberta, eu posso entrar no lugar da intimidade. Escute, você tem acesso hoje. Você não precisa do pastor para entrar lá, do padre para entrar lá, do papa para entrar lá. Você não precisa de sumo sacerdote mais entrando uma vez por ano no dia da expiação. Hoje, eu já entrei essa tarde, essa noite aqui por essas portas. Como foi gostoso tocar esse ambiente de adoração. Balance o seu irmão, diga: a porta está aberta. Você tem acesso. Agora, vamos aprender, porque senão a gente fica só na porta. O que é que acontece com quem entra pelas portas? Porque o segredo não é saber que a porta está aberta, que ela está aberta, ela está. Hoje, você está aqui para entrar por essa porta. Se você não entrou, você tem que entrar hoje. E nós vamos aprender aqui. Em primeiro lugar, quem entra pelas portas aí, no ponto 3, vive em espírito. Está aqui, ó. Vamos ver comigo. Depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, que eu ouvira falar, porque quem vai entrar pela porta porque está ouvindo a voz, disse: sobre aqui mostrar-te as coisas que depois dessa acontecer. Verso de número 2. E logo foi arrebatado em espírito, irmãos. Irmãos, quem entra pela porta do céu não vive mais preso às carnalidades dessa vida. Ah, pastor, eu entrei, mas eu vivo preso às coisas desta vida. Olha aqui o que o texto diz. Achei-me em espírito e entrou. Porque para entrar primeiro tem que me achar em espírito. Aquela porta, por que aquela porta é estreita, hein, pastor? Ah, é porque vai ter 4 gatos pingados no céu. Não, ela é estreita por causa da individualidade. Não entra. Vamos ilustrar isso aqui. Vem cá, pastor Valteiro. Você quer? Eu tenho que fazer a dieta que eu estou fazendo, né, também? E o pastor Renato? Vem cá, Renato. Para cá, meu filho, para cá. Vem para cá, Renato. Deixa eu acender aqui que a porta do céu vai ficar acesa. Pode ter escuro, não. Olha aqui. Afasta aí para eles verem. A porta está aberta. Eu posso entrar. João disse que se viu em espírito. Foi arrebatado em espírito. Primeiro, quem está em espírito... Está dando alguma coisinha aqui, deixa eu ver se está, né? Está direito. Quem está em espírito entendeu a individualidade da salvação, e ele não pode entrar com a bagagem, pecado, carne. Então, o camarada, ele quer entrar pela porta, aí ele está levando aqui a ser vergonheza dele. E aqui ele está levando o mau caratismo dele. Ele vai tentar entrar pela porta. Não entra, porque tem muita carne. Vamos entrar, não tem muita carne. João disse: achei-me espírito. Tem que deixar a carne para lá. Vai para lá, carne. Vai para lá. E entrar sozinho, em espírito. Quem está em espírito está magrinho. Pode está magrinho espiritualmente. Entra em espírito. Portas.
e ver a glória de Deus, irmãos. Irmãos, não existe essa história de você ser cristão e viver uma vida carnal. Não, senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem teve o encontro com Jesus teve que abandonar a carne para entrar pelas portas, e pelas portas se entra em espírito. Está na hora, meu irmão, de você e eu crescermos, amadurecermos. Paulo vai dizer em Gálatas 5:16, 18 e 25, andar em espírito e você não vai ceder à carne, viva em espírito e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Seja guiado pelo Espírito e você será maduro. Quem vai entrar pelas portas vai ser guiado pelo Espírito, vai viver em Espírito e vai ser movido pelo Espírito. Balança o seu irmão, diga para ele, está entrando pelas portas hoje? Mas vamos lá. Quarto ponto aí, quem entra pelas portas, irmão, não somente vive isso, mas vê o futuro. Verso 1, depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que de trombeta ouvia falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. Quando eu me acho em espírito, eu sou arrebatado, eu entro pelas portas, e o ambiente celestial é o ambiente da onisciência, da presciência. É um ambiente onde o meu passado e o meu presente se tornam o meu futuro. Tem gente, pastor Renato, que está preocupado que vai ser dele em 2024. Meu Deus, vai ser de mim? Será que vai cair uma bomba atômica no mundo? Eu vou ser destruído. E aquele problema, meu irmão, olha, vamos fazer como o apóstolo Renê. Eu vi o meu futuro e resolvi morar lá. Eu já me acho em espírito, já entrei pelas portas, eu estou vendo o meu futuro. Nós vamos terminar 2024 numa manifestação de glória muito grande. Nós vamos ver salvação, nós vamos ver batismo no Espírito Santo, nós vamos ver cura, nós vamos ver milagre, nós vamos ver essa cidade sendo abalada pelo poder de Deus, nós vamos ver um avivamento nessa nação. Aqui, ó, João não estava vendo nada, João só viu o passado, via o presente, os 7 candeeiros, via a situação da igreja, uma igreja que está sendo vomitada por Jesus, não estava vendo nada. Quando ele foi arrebatado, ele começou a ver o futuro. Primeiro, ele viu a adoração no céu. Segundo, ele viu no capítulo 5, o livro da redenção sendo aberto. Depois ele vê 4 cavaleiros desencadeando-se e cavalgando sobre a terra para julgar a humanidade. Depois ele vê os demônios invadindo o mundo. Aí alguém diz, João, e aí, só vê isso aí? Diz, não, eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo agora algo extraordinário, depois dessas catástrofes que eu vi aqui no futuro, mas isso não vai acabar assim não. Eu estou vendo os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, seus olhos são como chama de fogo, o seu nome é a palavra de Deus, da sua cabeça há muitas coroas, seu rosto brilha como o sol, e no talite, por cima da sua coxa, está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu estou vendo o futuro triunfante do Rei da glória e da sua igreja. Essa noite nós vamos entrar pelas portas para ver o nosso futuro, e ele é de glória. Ele viu as coisas novas, novo céu e nova terra, rio da água da vida. Ei, irmãos, já chega de ficar preso ao passado. Quem gosta de passado é museu, não tem nenhum câmara cascudo aqui. Olhe para o teu futuro. O teu passado está na cruz, o teu presente viva na presença de Deus, e o teu futuro está garantido. É um futuro de glória. Eu vou entrar pelas portas que estão abertas e ver o meu futuro, e vou morar lá. Amém? Sabe por que vocês estão aqui sentados olhando para esse pastor aqui doido?
pregando para vocês? Porque um dia, ele tinha 16 anos, e Deus me mostrou essa igreja aqui. 16 anos de idade. E Deus me disse que eu seria pastor. Deus me disse do avivamento que ia estar aqui. Eu era um menino dessa finura, magro. Eu nunca pensei nisso. Um amigo meu veio me visitar e disse: eu lhe conheço. Não era nem meu amigo. Veio me visitar, todos os meus amigos naquele dia. Eu lhe conheço. Eu digo: mas me conhece de onde? Eu sonhei com você. E eu tinha aquele bigodinho que minha esposa se apaixonou por causa do bigode pequeno. Bigodinho, magrinho. Segundo Joab, não foi não. Disse que eu era feio só de doer naquele tempo. Disse: eu te conheço. Me conhece de onde? Sonhei com você, rapaz. Mesmo jeitinho aí. Fiquei amigo dele. Nós fomos fazer uma vigília. Isso Deus tinha me mostrado. Essa cidade em trevas. E eu andando na cidade, escuridão terrível. Mas eu tinha uma lanterna na mão. E quando eu focava aquela lanterna, era um diamante a luz daquela lanterna, saía iluminando todo mundo. Eu estava evangelizando um homem nessa época, que até hoje ele não é mais alcoólatra, ele era alcoólatra. E na visão, eu via uma cobra rodeando aquele homem, quebrando os ossos dele todo. E quando eu botava a mão naquele homem, a cobra soltava, ele era liberto. Até hoje ele não bebe mais. Foi liberto. Aí depois eu vi a cidade no escuro, e depois quando aquela lanterna começava a iluminar, eu era transportado por uma montanha. E eu via, na viração do dia, que eu não sabia nem o que era aquilo, eu naquela montanha com um pedestal, um menino de 16 anos, e as multidões chegando. Pouco tempo depois, Cláudio me conheceu, a gente foi fazer uma vigília. Ele disse: Cleófas, estou vendo uma igreja, o púlpito da igreja em cima de uma rocha. Essa igreja não tem pastor, assuma a igreja. Isso faz 35 anos. Assuma essa igreja. Eu recebi a palavra, irmãos. Você sabia que essa igreja aqui, pastor, foi construída em cima de uma rocha? Esse púlpito aqui? Os alicerces aqui é tudo lajeiro, tudo pedra. Faz uns 5 anos que Cláudio veio aqui, a estrutura era essa ainda. E quando ele viu o clima espiritual da igreja, a estrutura, ele disse: eu estou perplexo. Olhou para mim e disse: lembra da visão? A visão se cumpriu. A igreja. Agora, faz 1 ano, 2 anos que Deus me mostrou um avivamento nessa cidade. Ele me mostrou as pessoas saindo das suas casas e caindo de joelho na rua. Ele me mostrou milagres mais extraordinários acontecendo aqui. E eu sei que essa vigília foi ele nos chamando para gerar esse avivamento. Eu quero dizer, essa noite não haverá um crente na Insegec em 2024 que estará preso ao passado. Deus vai abrir a sua visão espiritual, você vai ver o seu futuro e você vai morar lá. Você está entrando pelas portas e o seu futuro é de glória. Pastor Zades, meu amado, se você está no último culto do dia 31, deixa eu te dizer, minha garganta está boa, suporte os ouvidos aí. Eu estou brincando com tu, meu amado. Tu sou meu pai também. Glória a Deus, glória a Deus. Ora bacante, vassureme. Charamanaha, sequetere barabacata. Meu querido, 5º lugar, quem entra pelas portas é purificado pelo fogo do menorá. Olha aí o que diz o versículo 5. Primeiro ele vê o trono. E o que ele está vendo aqui, eu não vou ter tempo de tocar, é o propiciatório celestial. Porque quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus disse a Moisés: faça no modelo que você viu aqui, Moisés. Você passou, porque tem gente que diz que Moisés passou 40 dias. Moisés passou foi 80, irmão. Leia direito o texto. Ele passou 40, depois ele desceu, o povo quebrou as pedras, ele foi, passou mais 80. Olha, aquilo ali não é um jejum natural. Não vá fazer jejum de 80 dias, que só quem fez de 40 sem água foi Jonas Fernandes Júnior, que eu conheço pessoalmente, mas acompanhado pelo nutricionista, pelo médico e após o Valnice também, viu? Então não vai fazer de 80, não, depois você está aqui dizendo que Jesus é Genésio e tendo visagem em vez de visão.
Aquele jejum ali foi sobrenatural. Moisés entrou no céu, meu irmão, na atmosfera. Moisés ele não dormiu, não foi no banheiro. Então foi 80, lê o texto direito. Fez 40, depois fez mais 80. Nesses 80 dias Deus mostrou o céu. Ele entrou na nuvem. E quando você entra na nuvem da glória, é por isso que as vigílias terminam logo. Porque a gente entra na nuvem. Quando você entra na nuvem, 5 horas é como meio segundo. Ele passou 80 dias, o rosto voltou brilhando ali. E ele viu o tabernáculo celestial, ele viu o propiciatório. E agora vão estar vendo o que Moisés viu e fez só uma maquete aqui, uma maquete sem vergonha, fraca. Ele vai fazer, vão ver o original, irmãos. O trono, o propiciatório, os querubins. E uma das coisas que ele vê, que ele está entrando do lugar santo para o santíssimo, é que ele vê exatamente o menorá celestial. Olha o versículo 5, ó. Menorá é o candelabro aí. Olha o versículo 5. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Quem entra pelas portas se depara com o trono. E uma das coisas que ele vai ver no trono, porque o trono está junto do lugar santo e do santíssimo, depois ele vai ver o propiciatório, os querubins, ele vê a menorá celestial, o candelabro aceso, com 7 lâmpadas. Ei, crente que está indeciso, entre pelas portas e você vai ser iluminado. Ele vai dar direção à tua mente. Pastor, não entendo nada de Bíblia. Lê. É claro, você está lendo com a lógica humana. Estou lendo um livro dessa grossura, de hermenêutica, esperar hermenêutica, é tanta coisa, né? Falácia lexical e outras coisas que eu estou aprendendo lá. Mas tem coisa que você pode ler o livro de hermenêutica todinho que você não aprende, porque a Bíblia é para ser interpretada hermeneuticamente, pastor, mas não se dá. Olha, eu conheço um cara, presta atenção aqui, que ele disse que tinha 4 Jesus na Bíblia, voltei. 4 Jesus. Ele leu Mateus, Jesus nasceu. Pronto, Jesus. Aí leu Marcos, Jesus nasceu. Já veio do céu, que não tem o nascimento. Rapaz, outro Jesus. Aí leu Lucas, Jesus nasceu, outro Jesus. Aí leu João, Jesus desce do céu, outro Jesus. Rapaz, 4 Jesus na Bíblia. Mas sabe como é que ele lia a Bíblia, pastor Voltei? Com a barriga desse tamanho, sem camisa na porta da casa, os pés em cima da cadeira e fumando um brejeiro. Não vai entender, meu irmão. A Bíblia não é um livro de geografia, de português. Não é um livro de ciências humanas. A Bíblia é um livro de Deus, é um livro espiritual. E nós precisamos de um menorá das lâmpadas de Deus, para trazer primeiro iluminação. Revelação não, a revelação foi fechada. Eu já disse a vocês que a Bíblia veio até nós, Deus se revelou na palavra dele através de uma corrente com 3 elos. Inspiração, que é o meio, canonização, que é o processo, e revelação, que é o resultado. Está aqui. Ninguém tem revelação nenhuma, mas aqui não. Aqui não. Pode ter uma palavra de conhecimento no seu espírito, dentro do teu, uma nova revelação, vai escrever outro Apocalipse. O que se tem é iluminação. Sabe por quê? Porque o menorá, as 7 lâmpadas no lugar santo, ficavam jogando luz para a mesa dos pães da proposição. Então, quer aprender Bíblia também? Venha fazer Instituto Wesley, tudo bem. Mas dependa da luz do menorá, da luz do Espírito Santo. Porque quem entra pelas portas é incendiado, aquecido, iluminado pela luz do Espírito. Aqui, ó, o texto diz que essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Aí tem gente que não vai entender. Deus tem 7 Espíritos? Não, meu irmão. 7 é o número da completude. Os 7 Espíritos de Deus quer dizer as 7 manifestações do Espírito de Deus que estão lá em Isaías capítulo 11, verso 2. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de Senhor, do Senhor, o Espírito de autoridade, as 7 manifestações do Espírito. O que é que eu faço quando eu entro pelas portas? Eu sou iluminado e purificado pelo fogo do menorá, porque o menorá, o fogo do menorá, não é só para iluminar. O fogo da menorá é para purificar as impurezas da mente, as impurezas do coração,
as impurezas dos lábios, as impurezas dos ouvidos. Nós não podemos entrar em 2024 contaminados com as impurezas. E essa noite o fogo está aceso nesse lugar. Amém? Tem gente que se assustou agora. Para acordar, né? O fogo está aceso. E ele vai queimar a impureza da minha mente, da tua mente, dos teus olhos, dos teus ouvidos, dos teus lábios, das tuas mãos, do teu coração. Amém? Porque, diga assim, eu estou entrando pelas portas do céu. Vamos para frente. Ponto 6, quem entra pelas portas é banhado pelo mar de vidro. Verso 6, quando ele vê o trono, ele disse, havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então veja, olha o tabernáculo. Porque no céu, átrio, lugar santo e santíssimo estão conectados. Então, no tabernáculo, o sacerdote lavava as mãos na pia de bronze. Mas no tempo de Salomão, não era a pia de bronze, era um mar gigante, onde o sacerdote purificava o holocausto e se purificava. Era lavado o holocausto, era lavado o sacerdote, antes de oferecer adoração. João está dizendo, eu estou vendo o mar. Só que o mar não é um mar comum, é um mar de vidro translúcido, transparente. Isso fala de quê? Da pureza, da santidade. Então, irmão, você é chamado para ser sacerdote de Deus Altíssimo, mas você não vai oferecer adoração que não seja em santidade. Tem que lavar o sacerdote e lavar o holocausto. É uma adoração em santidade. Porque quando eu digo assim, eu te amo, Jesus, a minha irmã, aí meu coração impuro, maldade. Essa adoração não atrai a glória de Deus, não. Porque o que se desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será amaldiçoada. Quando eu vou diante dele dizendo, eu sou pecador, preciso de ti. Aí eu vou no mar de vidro, mar cristalino, e eu mergulho no mar. E me banho pelas águas do mar. E essas águas do mar de vidro me banham, me purificam. E aí, eu vou colocar o relógio. A minha adoração atrai o trono. O que você vai ver depois disso aqui, depois disso aqui, você vai ver o trono se mover, né? Porque essas águas do mar de vidro, elas são aquecidas pela luz do menorá, e Daniel disse que no trono de Deus há rodas de fogo e há brasas no altar do trono. Então essas águas também são águas termais. Você sabe que é água termal, né? Você está no chuveiro elétrico, você está cansado, toma um banho quente, você relaxa para dormir. Nós vamos entrar nas portas dos céus que se abriram. Estamos entrando essa noite e no mar de vidro nós vamos receber as águas termais, as águas de descanso. Ei, minha irmã, você que passou 2023 lutando com essa dificuldade, com esse problema, meu irmão, você que passou o ano de 2023 nessa guerra, eu quero profetizar essa noite, as portas estão abertas, nós vamos entrar e vamos mergulhar no mar de vidro, as águas termais nos darão descanso, porque há descanso para o povo de Deus. Eles vão viver estressado, estafado, cansado. Não, as águas de Deus vão renovar a nossa força, vão renovar a nossa unção, e nós vamos viver um novo ano no descanso do eterno. Porque em sétimo lugar, e eu termino aqui, quem entra pelas portas é governado pelo trono, mas aqui eu vou pregar no próximo domingo, dos versos 6 a 11, nós vamos ver o governo do trono, a adoração na sala do trono, o propiciatório celestial, as 4 faces de adoração,
a sala do trono governada pelos 24 turnos de reis, sacerdotes. E aí, nós vamos aprender muita coisa. Posso ouvir um amém? Diga, eu vou entrar pelos portais que estão abertos. Aí eu serei governado pelo trono, irmão. Depois que João entrou, ele viu o governo do trono. O que é o governo do trono? 24 turnos de sacerdotes, reis, que administram o trono quando adoram. 4 seres viventes, que quando adoram manifestam as 4 facetas de Deus, o Deus Rei soberano. O Deus como novilho que dá exemplo de servitude. O Deus que se tornou homem, que nos chama para adorar de maneira inteligente. E o Deus que é divino, que como a águia nos chama para viver às alturas. Amém? Vamos ficar de pé.